Vamos em frente aqui, mais informações sobre o dia de ontem. Já tomou o seu engove? Já tomou o seu engove? Nós vamos assistir aqui Painho também listando, tá? As prioridades do governo federal para o ano de 2026. Então, você já pegou aí o seu papelzinho, a sua canetinha para anotar quais serão as prioridades de você. Depois faz uma tabelinha, né? Problemas brasileiros, meus problemas aqui, que atinge o meu município, o meu bairro, o meu estado aqui, a minha vida, vai lá. E do lado você vai botando as preocupações do Lula, fora a preocupação que ele tem com a democracia internacional, que ele sempre fala, e aqui ele está listando quais são as prioridades do governo dele em 2026. Se você não tiver na lista de prioridade, aí você sabe que você ficou de fora só o ano que vem. Se você estiver fora das prioridades, a gente sabe aí, né, o que significa isso. Né? Abuso de poder econômico. Bom, ele começa já, vamos lá. Abuso de poder econômico. E aí? E aí? Abuso de poder econômico. Você está abusando do seu poder econômico? Você que está me ouvindo, você está gastando o seu dinheiro além da conta? Manipulação da opinião pública por meio de disparo criminoso de fake news. Eles ainda estão até hoje com esse negócio de disparo em massa, né? Então, abuso de poder econômico, fake news, as prioridades do governo. Se juntar com a lista do Mota lá no começo da live, água de salsicha total, né? Não serve pra nada. Mas vamos lá. Continua, meu querido. Uso indevido dos recursos dos algoritmos das plataformas digitais. Preocupação do governo Lula. O uso indevido dos algoritmos das plataformas digitais. Você sabia que quando a República constituiu, deu o seu golpe lá em 1889, constituiu um governo, uma constituição, formou o parlamento, o senado, essas coisas todas, que a função deles era tomar conta dos algoritmos das plataformas, não? Então não é resolver problema de saúde, criminalidade, educação, a fome de verdade que está batendo, inflação, né? O custo de vida. Não. Nossa prioridade será atacar, perseguir, prender as pessoas que estão usando irregularmente os algoritmos das plataformas das redes sociais, né? Contratação de influenciadores em redes digitais para atacar adversários. Cara, é tudo eleição, cara. Eles declararam ontem, na abertura do ano, que não vai ter nada esse ano acontecendo que não seja eleição, preparação do ambiente para a eleição e perseguir quem atrapalhar. Utilização de inteligência artificial para falsificar fotografias, áudios e vídeos de qualquer pessoa. Esta semana, nós vimos o PT produzir uma imagem do Bolsonaro abraçado com o Vorcaro e o Flávio Bolsonaro. Foi produzida pelo PT. E agora nós estamos vendo o Lula dizendo que ele vai trabalhar contra as pessoas que produzem imagens falsas nas redes sociais e inteligência artificial. É aquela história, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Mais uma vez, se confirmando, Olavão era foda, né? Olavão era foda. Mais uma vez confirmando a inversão revolucionária. O que o Lula está listando aqui como item a ser combatido, você tem a mais absoluta certeza que são coisas que eles estão fazendo. Vamos lá. Produzindo realidades paralelas, dentre outras novas armadilhas. É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira. Você viu? Os avanços tecnológicos que a humanidade está produzindo, ele chama de sorrateiro. Eu trago sempre notícias aqui sobre avanços tecnológicos, saúde, cura disso, cura daquilo.
A inteligência artificial tá aí para ajudar tanto, cara. Dá para ajudar, tá ajudando tanto, cara, a humanidade, a IA, tá ajudando muito a humanidade. Nós estamos já no início de uma era maravilhosa. As coisas vão avançar muito. Então, as pesquisas, sabe, os estudos, área de materiais, área de química, de biologia, está tudo avançando numa velocidade tão grande. E o cara chama isso de sorrateiro. Quer ver uma coisa sorrateira que aconteceu ontem? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Suíça divulgou ontem que desenvolveram um nanofiltro sanguíneo que remove as proteínas do Alzheimer em poucas horas, com reversão da doença. Pesquisadores desenvolveram um dispositivo inovador de filtragem do sangue, projetado para remover as proteínas tóxicas causadoras do mal de Alzheimer, tá? Que acontece direto na corrente sanguínea, ou seja, eles conseguiram já reverter, vão partir daqui a pouco para a parte humana. Nos animais, eles constroem, eles fabricam ratinhos que têm Alzheimer, coelho, os outros animais que têm Alzheimer. Então eles conseguiram criar um filtro. Cara, isso tá com inteligência artificial, pesquisa que tá acontecendo há muitos anos, e você vai desenvolver um dispositivo que vai filtrar o seu sangue para que dele só retire aquelas proteínas, aquelas coisas que induzem o Alzheimer ou a demência. Então, como é que isso é tratado pelo governo nosso atual? Como que isso é tratado? De maneira tão veloz e sorrateira. São coisas sorrateiras. Entendeu o porquê da minha revolta aqui? A gente está vendo uma beleza. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é de uma beleza. Quantidade de sofrimento humano que você vai evitar. O Brasil não está se aproveitando. Pequenas atitudes individuais, pequenos grupos, algumas instituições, tal. Eu estou falando do governo brasileiro. Não existe um governo brasileiro. Não existe um projeto de Brasil. Não tem nada acontecendo no Brasil do ponto de vista institucional. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é, mais uma vez, uma reafirmação histórica que diz o seguinte: olha, todas as evoluções humanas foram feitas por indivíduos. E a manutenção daquela evolução e o que levou para o próximo passo é a coletividade. Então, as grandes invenções são pessoas. Como a pesquisadora aqui da UFRJ, que está trabalhando com a polilaminina, você veja, é uma iniciativa dela. Aí agora que ela deu esse salto, o coletivo da ciência, laboratórios, os pacientes, hospitais, os médicos, enfermeiros, todo mundo vai pegar aquilo e levar para um outro patamar. Aí você alcança a borda da ciência ali, que aí você bate ali no teto e ela não passa. Para passar desse teto, é o indivíduo que faz isso acontecer. Aí você tem todo o coletivo que faz aquilo pegar o teto de novo. Sempre foi assim na humanidade. O problema brasileiro nosso é que não faltam indivíduos que consigam carregar isso para uma borda da ciência, seja em qualquer área, seja na área de engenharia, área de TI, área de... seja lá o que for, cara. O que não falta é indivíduo. Você vê que tem brasileiro fundador do Facebook e do Instagram, nos dois lá tem brasileiro misturado e tal. Só que só não tem um ambiente. Nunca terá um ambiente, porque o ambiente é construído por gente como essa que está na tela aí, que olham esses avanços tecnológicos como coisas miseráveis, coisas sorrateiras, que estão aí para tomar o emprego. Então, enquanto tiver essa mentalidade porca, a gente não sai da onde a gente está. E a gente, mais uma vez, vamos perdendo as oportunidades, como nós perdemos a Revolução Industrial, nós perdemos todas as evoluções ali da Primeira Guerra Mundial, nós perdemos o ciclo do petróleo, nós perdemos o ciclo do automóvel, nós perdemos, cara, o ciclo dos computadores nos anos 70 com a reserva de mercado. Nós perdemos aí o da internet. A internet bombou e o brasileiro, para poder ter algum tipo de sucesso na internet, tem que sair do Brasil. Tem que sair daqui. Nós perdemos o ciclo aqui, já estamos perdendo o ciclo da energia atômica, nós estamos perdendo o ciclo
da própria gasolina. Nós também estamos no ciclo agora da inteligência artificial. Então a República, ela trabalha assim, ela está nos protegendo desde 1889. Mas em contrapartida nós estamos perdendo todas as oportunidades do mundo. Ou seja, a República, ela é como se fosse, imagine, você é órfão de pai e mãe. Aí você está sendo cuidado por uma tia. A tia que está cuidando de você, a criança brasileira. A tia não deixa a criança andar de bicicleta porque é perigoso, tem que proteger. A tia não deixa a criança pegar sol porque é perigoso, tem que proteger. A tia não deixa a criança se sujar na terra porque é perigoso, tem que se proteger. A tia não deixa ela comer um monte de coisa que é perigoso, tem que proteger. A tia não deixa ela ver não sei o que na televisão que é perigoso, tem que proteger. A tia não compra tal brinquedo que é perigoso, tem que proteger. Cresce uma criança retardada, idiota, completamente despreparada para o mundo, mas que passou a vida toda sendo protegida. É o Brasil. A política está fazendo isso com a gente, né? Aí sai aquela criança lá, a criança tem 38 anos de idade, manequim 34, magrela, fraca, não aguenta um espirro, você dá um grito, sai correndo, fraco. É o que o Brasil se tornou, um treco fraco, todo mundo assistindo o que está acontecendo no Brasil do sofá, né? Nós estamos aqui na revolta, nós estamos aqui tentando resolver, nós estamos aqui lutando, perdendo liberdade, perdendo patrimônio, perdendo dinheiro, perdendo a honra, perdendo um monte de coisa. O resto de camarote assistindo. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Se você concorda, manda o seu chat aí e fala assim, pai, só falou merda, ou então, pai, eu concordo, é isso mesmo. Beleza? Olha aí, olha o Lula, olha aqui. Tá pensando que acabou? Não, meu querido. Ele com o microfone, deram um texto pra ele ler ali, e olha ele mentindo pra ele mesmo, escuta aí. O Brasil que emergiu nos últimos 3 anos é um Brasil que recuperou seu lugar no mundo. Um Brasil respeitado, que voltou a dialogar com todas as nações, que ampliou o mercado. Um país que fortalece a economia e distribui renda. Ali embaixo, só aparecendo notícia que contradiz tudo que ele tá falando, né? Vamos lá, ó. Um Brasil que saiu pela segunda vez do mapa da fome, que atingiu as menores índices de pobreza e desigualdade da história, que isentou do imposto de renda grandes partes da classe média e da classe trabalhadora, que aliviou o orçamento e melhorou a qualidade de vida dos mais necessitados, que bateu recorde na geração de emprego e aumentou o poder de compra da população brasileira. Todos esses avanços só foram possíveis porque nos unimos e derrotamos aqueles que tentaram destruir a democracia. Porque temos instituições fortes, independentes e comprometidas com a manutenção do Estado Democrático de Direito. Por que o Lula tá lendo, né? Por que ele pegou, deram um textão para ele ler na abertura do ano? Porque ele tá proibido de improvisar. Ele tá proibido. O Sidônio falou, meu querido, este ano não, cara. Este ano não, cara. Este ano não. Você tá proibido de improvisar. Porque tá muito difícil. O Sidônio tá passando por um pior ano da vida dele. Muito difícil. Por que eu sei que o ano do Sidônio vai ser difícil? Porque o povão, cara, a coisa já chegou lá no povão. Lá no povão. Isso aqui, ó. Isso aqui é imparável. Isso aqui é difícil de você lidar com isso aqui. É muito difícil lidar com isso aqui. Isso aqui é o povão lá na comunidade, à toa, fazendo meme contra o Lula, cara. Vai, mano. Assalto. Vai, calma. Vai, passa todo o teu dinheiro. Você sabe quem tá comigo aqui no carro? Quem? Presidente da República, o Lula. Então sai. Vai, então passa todo o meu dinheiro, mano. E o dinheiro do meu avô também, bicho. Vai. Como é que você lida com isso, cara? É difícil, cara. É muito difícil, porque já chegou na compreensão popular de que ele é o que ele é. Já chegou. Como é que você lida com isso? Difícil. Por isso que você viu a pesquisa aí falando que 30% da população que está no Bolsa Família não pretende votar no Lula. Começou o ano e o pessoal traz a informação aqui de que o ano começa difícil para o Lula. Eleitoral, né, que já vem toda essa movimentação por parte
dos parlamentares. A gente vai falar um pouquinho agora de uma matéria especial que foi feita pela equipe do Gabriel Buza. Ele é o coordenador de política do Metrópolis. Nós temos aí as repórteres Daniela Santos e também Alice Groth. Elas fizeram um levantamento onde mostrou aí o presidente Lula com a menor vantagem nessas pesquisas eleitorais. Ele vem concorrendo aí como pré-candidato presidente Lula, e também nessas pesquisas que foram feitas, esse levantamento feito pelas meninas. A pior situação da história da vida dele. Também aí uma comparação com o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O Gabriel vai contar um pouquinho mais pra gente sobre como é que foi feito todo esse levantamento e o que ele traz de fato e o que a gente pode esperar para esses próximos dias por conta das eleições e essas movimentações voltando aos trabalhos no Legislativo e também no Judiciário. Pois é, Marília, a pesquisa, as meninas se basearam num levantamento de pesquisas, fazendo cruzamento entre pesquisas eleitorais. Para vocês terem uma noção, no mês passado, a Quest divulgou uma última pesquisa eleitoral, a primeira de 2026, pelo Instituto, e a diferença de Lula para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que é o principal nome da oposição, é de 13 pontos percentuais. Já na Paraná Pesquisas, que saiu na semana passada, finalzinho ali da semana, dia 29, a diferença de Lula para Flávio Bolsonaro no primeiro turno é de 6,7%, uma diferença bem curta. E o que esses dados trazem para a gente? Lembrando que essas pesquisas, elas já estão com um indutor errado, porque a pesquisa é feita com o Flávio concorrendo com Lula, mas também tem o Caiado, tem o Zema, tem Ratinho, tem um monte de gente dividindo o voto da direita, e mesmo assim, quando você olha, tem uma diferença de 6% do Flávio. Então, eles enganam aí a opinião pública, né? Os analistas do próprio PT que estão olhando a situação falam, cara, nós estamos muito fodidos. Porque, olha só, a pesquisa já tá aqui tentando ajudar a gente. A margem de erro é 2. 2 para cima, 2 para baixo, 4, já dá 6. Cara, tá 2 pontos do Lula, que tá no governo gastando trilhões, e nós estamos com a pesquisa já tudo negócio fragmentado. O Kassab tá tentando ajudar a dividir esse voto. E o ano começou agora, cara. E a eleição não é semana que vem. É no fim do ano. Nós estamos fodidos. E tá avançando o INSS, vai voltar o pessoal da CPMI, é o Vorcaro, é o Master, é o aposentado, é o Lula, é o Maduro e o Carvajal. E tá ruim o lado. Começou mal pro Lula esse ano. Nath, Marília. Graças a Deus. Que a eleição vai repetir muito do que foi 2022. Naquele momento, em 2022, houve uma crise, inclusive, dos institutos de pesquisa que não conseguiram medir a força do bolsonarismo. Erraram todos. Aparentemente, agora, essa força está sendo medida. As pesquisas estão conseguindo alcançar esse público que era muito resistente lá atrás às pesquisas eleitorais. Então, há uma tendência, ao que parece, de que pessoas que são ali aliadas do bolsonarismo, da família Bolsonaro, estão respondendo a esses institutos e dizendo, olha, vou votar no Flávio Bolsonaro, ou vou votar no Jair Bolsonaro, quando era, então, o ex-presidente, então, candidato. Então, as pessoas aparentemente estão começando a responder. E aí a gente já está vendo, desde janeiro, uma consolidação desses dois nomes, tanto Flávio Bolsonaro do lado da oposição, quanto Lula do lado do governo, o que mostra uma dificuldade de qualquer outro candidato avançar nessa polarização de um lado e de outro. E, para além disso, é também um demonstrativo que 2026 tende a repetir exatamente o roteiro de 2022, que era uma guerra de rejeições. Isso aí, ó. O que foi feito em 2022? Lá, Lula tentava, a própria campanha do PT era para falar, olha, a nossa campanha está vindo aqui para mostrar o que está aqui, que é o governo Jair Bolsonaro, e o que a gente quer fazer de governo. Então era uma disputa entre o que está e o que já foi, né? Porque já que Lula tinha sido presidente já 2 vezes. Agora, em 2026, a tendência é que se repita a mesma coisa, só que de campos opostos. É o que está, no caso do governo Lula, e o que foi o governo Bolsonaro. E claro, o Flávio também quer olhar para frente, dizer o que ele pode mudar, o que vai ser diferente do que vem sendo feito no governo Lula.
Flávio, que inclusive está numa agenda, encerrou agora uma agenda internacional. Ele que tem essa crítica à postura internacional de Lula, diz que vai adotar uma outra forma, inclusive se alia muito aos discursos de Netanyahu em Israel e de Trump nos Estados Unidos. Então, Flávio diz que essa é a posição dele, mais ligada a esses dois líderes mundiais. Fica cansativo que o pessoal aplica filtro de ruído ali no Metrópolis. E é melhor deixar o som de fundo, né? Fica esquisito pra caramba. Mas aí, mais uma confirmação de que o ano vai ser meio difícil pro Lula, né? Porque o governo confirmou que o Lula vai lá conversar com o Trump, tá? E vai fazer um pedido pro Trump relacionado às eleições para que não tenha nenhum tipo de interferência americana aqui. Papo esquisito. O presidente Lula vai ter uma agenda bastante cheia, com muitas viagens nesse início de ano. Além dessa ida ao Panamá, o presidente deve visitar a Índia e a Coreia do Sul já no mês que vem. E é possível que o presidente Lula vá até a Casa Branca logo depois. E aí, Jussara Soares mais uma vez com a gente. Ou seja, o Lula vai meter o pé na estrada. O pau tá comendo aqui dentro. Só tem pauta desfavorável para ele. E ele vai começar as viagens internacionais aí para ver se ele ganha holofote. Porque quando ele tá viajando para França, para Estados Unidos, lá para Ásia, sei lá para o quê, o pau tá comendo aqui e as declarações dele são relativas à viagem. Ele vai se blindando, escapando do tiroteio que está acontecendo aqui e tentando projetar o nome dele no noticiário todos os dias. Por isso que ele falou, um tempo atrás, até comentei aqui, que ele falou, eu liguei pro Trump, liguei pro Macron, liguei pro fulano, liguei pro ciclano, liguei para todo mundo querendo marcar as viagens para ele cair fora daqui. Essa viagem é importante para o governo, pensando nas eleições, né, Jussara? Exatamente, Márcio. Claro que o Brasil, a diplomacia brasileira, tem prioridades urgentes, como, por exemplo, o próprio citado pelo presidente Lula na chegada dele ao Panamá, que é a questão da Venezuela. Tem, obviamente, antes de tudo, ainda a questão comercial, a tarifas que ainda precisam ser retiradas sobre taxa. Também a questão do Conselho de Paz, que o presidente chegou a falar ontem diretamente a Donald Trump. E outro detalhe também, que o presidente Lula deve aproveitar este encontro para falar sobre a reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Deve ser estes os temas prioritários. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Qual que é o receio, de modo geral, da ala política do governo Lula? É justamente que aqueles mesmos interlocutores da direita brasileira que atuaram para que houvesse uma tarifa, um tarifaço contra o Brasil, envolvendo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, que este mesmo grupo possa tentar, de alguma forma, influenciar Trump para as eleições agora, neste ano, em outubro. Então, muitos me dizem que pode ser, sim, uma oportunidade. E o que eles dizem? O presidente Lula tem se mostrado, ou vai reforçar neste encontro, que apesar das divergências que ele mostra a Trump, e nunca escondeu disso, inclusive pelas declarações públicas que vem fazendo, é que ele é um interlocutor confiável para Trump. Então, é neste sentido que eles veem também como uma oportunidade esse encontro, de tentar afastar qualquer tipo de interferência nas eleições deste ano. Claro, eles citam, né, muito bem que durante algum tempo a direita brasileira conseguiu, sim, acesso ali ao entorno de Trump. Então, a ida de Lula lá no Salão Oval mostra que uma relação está mais azeitada. Chegou a um nível de confiança que eles podem, inclusive, discordar. Então, é um momento que eles devem aproveitar, pelo menos o Palácio do Planalto acredita que isso possa ficar mais claro. Embora, como eu disse aqui, a diplomacia brasileira acaba dizendo o seguinte: tem as outras prioridades, a gente sabe que está lidando com um interlocutor muito imprevisível, que é o caso de Donald Trump, mas a ala política... não dá para ficar assistindo. É assim, na mesma frase eles estão dizendo, a relação agora está muito azeitada, mas ao mesmo tempo o Trump é muito imprevisível. Cara, escolhe, ou tá azeitado ou o cara é imprevisível. Uma das coisas, você tem que escolher, não dá para ficar com as duas, não.
Agora veja, a viagem do Lula, ele está preocupadíssimo com interferência americana nas eleições. Ele não estava na última eleição que ele foi favorecido. O Mike Benza, que já fez um monte de depoimento, tá investigando o caso, já mostrou um monte de merda de USAID aqui de interferência na eleição brasileira. Isso não incomodou o PT, não incomodou o Lula. Agora, a eliminação da USAID, todas essas infraestruturas que ajudavam ONGs, aqui, ó, grupos de censura no Brasil, foi tudo desmontado.